Salve, salve, sexto ano. Vamos lá para a nossa quarta e última aula de matemática dessa semana. Nós vamos trabalhar com as páginas 76 e 77. E essas duas páginas, elas não são páginas conteudistas, né? Nós vamos trabalhar com o tratamento da informação. E ela traz aqui 3 questões nessas páginas, né? Todas relacionadas a gráficos, tabelas, contagens e tudo mais. Então, na primeira questão, ele traz um texto aqui falando do número de municípios de alguns estados do Brasil, isso no ano de 2018. Né? Então, por exemplo, o Acre, né, é um estado que tem apenas 22 municípios, o Amapá tem menos ainda, só 16 municípios, tá? Bahia com uma quantidade grande de municípios, São Paulo é o estado que tem a maior quantidade de municípios, Minas Gerais é que tem mais municípios, enfim. Tá? Então, ele traz essas informações, são 13 estados, e são 13 estados brasileiros, né? E ele pede para a gente organizar essas informações numa tabela. Para não perder muito tempo, né, e ficar um pouco mais organizado, eu já fiz a minha aqui. É lógico que eu precisava caprichar um pouco mais, mas, né? Enfim, então em uma coluna eu coloquei aqui o estado, né? Os estados que aparecem no texto são 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloquei em ordem alfabética, né, como estava no texto. E aqui a quantidade de municípios que cada estado possui. Né? Então era isso que ele pedia para fazer na primeira questão. Lembrando sempre, pessoal, de pausar o vídeo, né? Fazer primeiro você, depois conferir com o do professor. Segunda questão, ó. Então eu vou explicar aqui, e aí você pausa e tenta fazer, ok? Observe a tabela com a população estimada dos estados da região sudeste. Então agora a gente está falando do número de pessoas que moram em cada estado da região sudeste. São 4 estados na nossa região, né, incluindo o estado que a gente mora, o estado de São Paulo. Nós podemos ver aqui que São Paulo é o estado que tem a maior população da região. Minas Gerais fica em segundo, Rio de Janeiro em terceiro e Espírito Santo em quarto. Bom, o que ele quer que a gente faça? Que a gente faça uma aproximação do número de habitantes dos estados para a unidade de milhão mais próxima e para a centena de milhar mais próxima. Tá? E aí ele traz aqui, né, uma observação explicando, né, o que significa arredondar. Então, para arredondar um número para determinada ordem, deve-se observar primeiro o algarismo que está à direita do algarismo da ordem escolhida. Se for 0, 1, 2, 3 ou 4, deve-se manter a ordem que já tem. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, deve-se acrescentar uma unidade ao algarismo da ordem. E depois deve-se substituir os algarismos à direita da ordem por zeros. Tá? Eu vou colocar aqui na próxima tela a minha explicação. Tá? Aqui é o que a gente vai ter que preencher, né, a tabela. E eu vou deixar a minha explicação aqui. Então, arredondar é um método matemático que elimina algarismos de menor significância. Por exemplo, eu quero pegar esse número, 3.278, e quero arredondar ele para centena mais próxima. Então, o algarismo da centena é o 2, certo? Se eu vou arredondar para a centena mais próxima, então eu vou estar caminhando de 100 em 100, né? Então, tenho 3.000, tenho 3.100, tenho 3.200 e tenho 3.300. Depois tem 3.400 e tudo mais. Então, o 3.278 ele está entre o 3.200 e o 3.300. Mais próximo de quem? Com certeza está mais próximo de 3.300, né? Ó, o 3.250 estaria bem no meio do 3.200 e 3.300. O 3.278, então já passou pela metade do intervalo entre 3.200 e 3.300 e está mais próximo de 3.300. É claro que eu posso sempre pensar dessa maneira, mas existe um método que a gente utiliza que é o seguinte, ó. Por exemplo, para eu arredondar aqui para a centena mais próxima. Então eu vou circular o algarismo da centena, né? Vou usar a dica lá que ele deu. Vou circular o algarismo da centena, que é a ordem que eu estou arredondando. Os algarismos que ficaram à direita da centena são algarismos de menor significância. E eu vou trocar eles pelo zero. Então, no lugar do 1 e do 7, eu coloco 2 zeros.
Agora eu tenho que olhar para um algarismo que está à direita da ordem que eu estou estudando. Eu não estou estudando a centena, então eu vou olhar para o algarismo da dezena. O algarismo da dezena é 1, né? Lembra que estava escrito lá no texto que se o algarismo da direita for 0, 1, 2, 3 ou 4, né? 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente vai manter a ordem que já estava. Não tinha o número 8 na centena, então a gente vai manter esse 8 na centena. Então o arredondamento vai ficar 4.800, certo? Então sempre que o algarismo da direita, né, se o vizinho da direita for menor que 5, né, se ele for menor que 5, a gente mantém o algarismo que já estava na ordem. Tinha um algarismo 8, a gente mantém esse 8. E se ele fosse maior que 5, professor? Bom, se ele fosse maior que 5, aí a gente ia acrescentar uma unidade, ia ficar 9, ia ficar 4.900. Bom, uma outra interpretação, a gente pode olhar aqui na reta, né? Eu coloquei uma reta que está aumentando de 100 em 100, né? Porque eu estava pensando na centena. Então, 4.800, 4.900, 5.000. O 4.850 ele está exatamente no meio do 4.800 e 4.900. O 4.817 ele está mais próximo, né, do 4.800 do que do 4.900, né? Olha a distância do 4.817 para 4.800 e a distância para 4.900, né? Então, 4.817 está mais próximo de 4.800, portanto, o arredondamento dele fica para 4.800. 37.418, eu vou arredondar para a dezena de milhar mais próxima. Então, vamos lá. Eu vou começar circulando a dezena de milhar. A dezena de milhar que é o 3, né? Ó, unidade, dezena, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todos os algarismos que ficaram à direita da dezena de milhar, que são os chamados algarismos de menor significância, vou trocar todos pelo zero. Tá? Então, estou arredondando o número. Agora eu só preciso pensar na dezena de milhar, se ela vai continuar sendo 3 ou se vai acrescentar uma unidade e virar 4, né? Então, para isso, ó, eu olho no vizinho. Quem é o vizinho da dezena de milhar? Não é o 7? O 7 não é maior que 5? Né? Lembra lá do textinho? Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente deve acrescentar uma unidade. Então, eu vou acrescentar uma unidade na dezena de milhar. Eram 3 dezenas de milhar, vão ficar 4. Então, 37.418, arredondado para a dezena de milhar, fica 40.000. Ok? Vou fazer só mais um exemplo, tá? Vou pegar aqui um número bem grande. Vou pegar 28.714.012. Bom, vou fazer dois arredondamentos diferentes. Um eu vou arredondar para a unidade de milhão. Então, vou arredondar esse aqui de baixo para a unidade de milhão. Depois eu vou pegar o mesmo número e vou arredondar para centena de milhar, assim como o exercício está pedindo. Então, vamos ver como é que fica em cada caso. Vamos começar com a centena de milhar, então? Então, eu vou vir aqui, vou arredondar, vou circular a centena de milhar para eu não esquecer. E aí, todos os números que ficaram à direita da centena de milhar vão se tornar o zero. Então, vão ficar 5 zeros aqui. Aí eu tenho que pensar na centena de milhar, se ela vai continuar sendo 7 ou se eu vou acrescentar uma unidade e ela vai virar 8. Então é só isso que eu devo pensar. Aí eu olho no vizinho. O vizinho à direita do 7 é o algarismo 1. Tá? Se for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente mantém o 7 na centena de milhar. Então vai ficar 700.000. Tá? E ainda tenho 28 milhões que antecede os 700.000. Então deu 28.700.000. E isso arredondado para centena de milhar. Agora eu vou reescrever esse número, só que vou arredondar para a unidade de milhão. Então, olha só, 28.714.012, vou arredondar para a unidade de milhão. Então, eu começo circulando a unidade de milhão, que é o algarismo 8. Todos os algarismos que ficaram à direita vão zerar, né? Então, vão ficar 6 zeros aqui, porque são os algarismos de menor significância. Eu estou pensando só na unidade de milhão. E agora eu tenho que decidir se a unidade de milhão vai continuar sendo 8
ou se eu vou acrescentar uma unidade, vai virar 9. Tá? Então, para isso, a gente olha no vizinho. Quem é o vizinho? O vizinho da unidade de milhão à direita aqui é o 7. Bom, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Se for mais que 5, 5 ou mais que 5, a gente deve acrescentar uma unidade. Então, ao invés de ficar com 28, eu vou ficar com 29 unidades de milhão. 9 unidades de milhão e vai ter o 2 aqui no começo. Então, dá 29 milhões. Então, essa é a ideia do arredondamento. Então, vamos voltar lá no exercício e trabalhar cada um deles. Então, vamos lá. Nessa coluna, a gente deve arredondar para a unidade de milhão mais próxima. Então, eu vou pegar todos os números e arredondar para a unidade de milhão. Vamos começar com o 3.972.388. Bom, eu vou circular a unidade de milhão, que é o 3. Eu sei que tudo que está à direita do 3 vai virar 0, então vão ser aqui 3 zeros. E aí eu vou olhar no vizinho do 3. Bom, o vizinho à direita do 3 é o 9. Se é 9, eu devo acrescentar uma unidade de milhão. Vão ficar 4 milhões. Tá? Então está arredondado, aí ficou 4 milhões. Agora a gente vai pegar a população de Minas Gerais. Vou circular a unidade de milhão, que é o 1. Tá? Sei que à direita do 1 vão ficar todos os zeros. Então vão ficar 6 zeros. Estou trocando os algarismos de menor significância por zero. E aí eu devo pensar no vizinho da unidade de milhão. O vizinho da unidade de milhão é o 0. Bom, se o algarismo vizinho for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente mantém ele. Então vai ficar 21 milhões. Eu não tive que acrescentar uma unidade, não ficou 22, ficou 21, certo? Vamos lá para o Rio de Janeiro, a mesma ideia. Vou pegar o algarismo da unidade de milhão, vou circular ele, que é o 7. Eu sei que os 6 algarismos que ficaram à direita vão zerar. São os algarismos de menor significância. Desculpa aí, gente. Não é coronavírus, tá? Fiquem tranquilos. O vizinho do algarismo 7, ele é 1, então eu não devo acrescentar uma unidade ao 7, vai continuar sendo 7. E o 1 que estava à esquerda do 7 eu copio, então ficou 17 milhões. 17 milhões 159.960, quando eu arredondo para a unidade de milhão, fica 17 milhões. E por fim, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, né? A gente vai pegar aqui a unidade de milhão, circular ela, certo? Nós sabemos que tudo que está à direita vai zerar, então vão ficar 6 zeros aqui. Aí eu olho para o vizinho da unidade de milhão, à direita dele é o 5, né? Então, se eu tenho 5, 6, 7, 8 ou 9, eu devo acrescentar uma unidade de milhão. Eu tinha 5 unidades de milhões, vou ficar com 6. Então, vai ficar 46 milhões. Tá? Então, 45.538.936, quando arredondado para a unidade de milhão, fica 46 milhões. Só para não ter que apagar, né, tudo que já foi feito, eu dei um print na tela e coloquei aqui de novo. Agora a gente vai preencher a segunda coluna. Opa, ficou para trás. A gente vai preencher agora a segunda coluna, né? A primeira nós já fizemos. Na segunda coluna nós temos que arredondar para centena de milhar. Então eu vou circular agora sempre o algarismo da centena de milhar. Só na população aqui do Espírito Santo, né, 3.972.388, a centena de milhar é o algarismo 9. Então eu circulei o algarismo 9. Agora, os algarismos que ficaram à direita do 9 vão zerar. Então vão ficar aqui 5 zeros. E aí eu tenho que decidir se o 9 continua sendo 9 ou se vai acrescentar uma centena de milhar. Como o vizinho dele é 7, né? Então eu devo acrescentar uma centena de milhar. Vou ficar com 10 centenas de milhar, certo? Bom, mas 10 centenas de milhar eu posso trocar por uma unidade de milhão. Então vai ficar 4 milhões, né? Então ficou arredondado aí para 4 milhões, o mesmo resultado do arredondamento da unidade de milhão. No próximo, Minas Gerais, vamos circular aqui a centena de milhar é 0. Então eu sei que à direita da centena de milhar eu vou zerar tudo, então vão ficar 5 zeros, eu coloquei zeros a mais. Vão ficar 5 zeros. E agora a gente tem que pensar na centena de milhar, se ela vai continuar sendo 0 ou se eu vou acrescentar uma unidade para ela. Bom, como o vizinho da centena de milhar é 4, então eu não devo acrescentar nada na centena de milhar, vai continuar sendo 0 centena de milhar.
vai ficar 21 milhões. Também igual à resposta do anterior. Agora, na população do Rio de Janeiro. Vamos circular aqui a população do Rio de Janeiro. A centena de milhar é o 1. Então, eu sei que a direita do 1 vai zerar tudo. Então, vão ficar 5 zeros. Agora, eu tenho que pensar nesse 1. Se esse 1 vai continuar sendo 1, se eu vou acrescentar uma unidade. Como o vizinho é 5, né? E sempre que for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente deve acrescentar uma unidade. Então, vão ficar 2 centenas de milhar. E depois tem o 17, né? Então, ficou 17 milhões e 200 mil. E, para finalizar, a gente tem a população do estado de São Paulo. A centena de milhar que é o 5. Eu sei que a direita do 5 vai zerar tudo, então vão ficar 5 zeros. Olhando para o vizinho da centena de milhar, eu vejo que é o 3. Tá? E se o algarismo vizinho for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente não acrescenta nenhuma centena de milhar. Então, vamos continuar com 5 centenas de milhar. E tinha 45 milhões antes. Então, 45 milhões e 500 mil. Certo? Então, aí a gente tem a questão 2 já preenchida, né? Todas as colunas da tabela. Tá? Só dividir em partes. E na questão 3, ó, vamos lá, a última questão. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser escritos com os algarismos 1, 2, 3 e 4? E depois ir repetindo os algarismos, né? Então, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, a gente vai pensar quando os algarismos forem distintos. Distintos é que eu não posso repetir, tá? Bom, eu vou formar números de 4 algarismos. Por exemplo, o 4.321. Essa é uma possibilidade. Como aqui tem que ser distintos, eu poderia colocar 4.322? Não, porque aí está repetindo o algarismo 2, tá? Então, aqui eu tenho que formar números de 4 algarismos distintos. Então, a gente vai contar as possibilidades. Vamos começar aqui, ó. A gente tem as opções de usar 1, 2, 3 ou 4, né? A gente tem essas 4 opções de usar os algarismos. Ah, perdão, gente. São números de 3 algarismos. Então, eu vou apagar uma ordem aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. São números de 3 algarismos. Então, vamos contar aqui as possibilidades. Quando eu quiser colocar um número na ordem da centena, né? Quando eu quiser colocar um número na ordem da centena, eu tenho a opção de escolher entre qualquer um desses 4. Eu posso colocar o 4, aí vai ser 400, ou 3 vai ser 300, ou 2, 200, ou 1 vai ser 100. Né? Então, tem 4 possibilidades. Aqui não é o número que eu vou formar, tá? São as minhas possibilidades. Quando eu for escolher o algarismo das dezenas, eu não tenho mais 4 possibilidades, porque um deles já foi escolhido. Né? Então, agora, suponha que eu tenha escolhido o número 1, né, para colocar na centena, sobraram 3 opções para mim. Então, 3 possibilidades na escolha da dezena. Se porventura eu tiver escolhido um algarismo 2, quando eu for colocar na unidade, eu não tenho mais 4 e nem 3 possibilidades, eu só tenho 2 possibilidades. Então, aqui é um problema de combinação, né? A quantidade de algarismos distintos, a quantidade de números distintos, vai ser o resultado da multiplicação desses valores. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 2 é 24. Então, eu tenho 24 números possíveis. Certo? Agora, tem outra pergunta no mesmo exercício, né? E repetindo os algarismos? Então, e se a gente puder repetir os algarismos? Então, se a gente puder repetir os algarismos, né, a gente vai continuar formando números de 3 algarismos, né, unidade, dezena e centena. A gente tem as opções de usar 1, 2, 3 ou 4. E aí eu quero saber o total de números possíveis, né, sendo que a gente vai poder repetir os algarismos. Então, por exemplo, ó, só para exemplificar. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Ó, se eu posso repetir algarismos, eu posso formar um número, por exemplo, 122. Né, essa é uma possibilidade de número. Eu posso formar o 444, então é outra possibilidade. Posso formar aqui o 331, tá? Então, se a gente pode repetir algarismos, a quantidade vai ser bem maior
do que na primeira pergunta, né? Quando os algarismos tinham que ser distintos. Então, se a gente pode repetir, a gente vai ter mais combinações possíveis. Então, vamos ao cálculo. Vamos pensar assim, por partes também, um algarismo de cada vez, pensando nas centenas. Tá? Quantas opções de algarismos eu tenho para colocar na centena? Eu posso colocar qualquer um desses 4. Eu posso colocar o 1 aqui, posso colocar o 2, posso colocar o 3, posso colocar o 4. Então, o número de possibilidades que eu tenho é 4. Tá? Não é que eu escolhi o 4 para colocar, tá, gente? É só o número de possibilidades. Quando eu for escolher a dezena, a mesma coisa. Como podem repetir, aqui eu posso colocar o 1, posso colocar o 2, posso colocar o 3, posso colocar o 4. Então eu tenho, de novo, 4 possibilidades na dezena. E na unidade a mesma coisa, eu tenho 4 opções. Tá? Aí o total de combinações possíveis vai ser o resultado de 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64 números. Ok? Pessoal, para finalizar a apostila, ainda tem uma autoavaliação, que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Mas é uma autoavaliação, você vai se autoavaliar. E depois tem questões extras no final da apostila, né, que é um resumo de toda a apostila. Então lá vocês vão encontrar questões que falam de sistemas de numeração, questões que falam de adição e subtração, questões que falam de multiplicação e divisão. Como a gente tem prova semana que vem, então é interessante que vocês tentem fazer essas questões, tá? Mas aí é para estudo de vocês, né? Acho que algumas questões são testes, algumas são abertas. E se ficar alguma dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade, podem perguntar, né? O professor está aqui para ajudar vocês. Então, até a terça-feira que vem a gente tem que ter terminado a apostila 1, correto? Então, as 4 aulas que eu passei e mais essas folhinhas que estão ficando no final, dá para a gente finalizar a apostila 1 inteira. Um abraço, até a semana que vem, gente.